já iniciou. Então, agora a gente, né, inicia oficialmente a partir da gravação. Agradeço a todos que autorizaram, né, a gravação dessa atividade. Boa tarde, sejam bem-vindos. É com muito prazer que nós, do projeto de extensão Ética na Formação e na Atuação do Profissional Nutricionista, começamos mais um mês de atividade. Esse mês de outubro, a gente começa, né? A gente, na verdade, está abordando a área da alimentação coletiva, né? Uma área que tem geralmente uma maior recepção de profissionais, né? E como é um mercado tão amplo, então a gente tem aí, né, esse mês 4 profissionais que vão falar sobre suas áreas distintas. Esse mês a gente tem a temática da ética na prática profissional do nutricionista na área da alimentação coletiva. E hoje, para falar sobre a atuação ética do nutricionista em offshore, a gente tem a nutricionista Cláudia Cordeiro. Ela é nutricionista, é pós-graduada pela FAVENE, ela tem experiência em controle de qualidade, em alimentação segura e em nutrição offshore. Então, Cláudia, seja bem-vinda, tá? Fique à vontade. Eu vou fechar a minha câmera e o meu microfone para não ter nenhum tipo de interferência. Quem quiser pode ir colocando suas perguntas no chat. A gente vai guardando as perguntas para a Cláudia. No final, a gente volta com as perguntas. Se por acaso, Cláudia, você visualizar alguma que você queira responder naquele momento, você também fique à vontade. Tá? Eu vou pedir a Gabi para poder começar a fazer sua projeção. E aí para que a gente possa começar, né, a sua apresentação. Tá bom? Ok, muito obrigada. Nada. Seja bem-vinda e fique à vontade, tá? Gente, muito obrigada, boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer por esse convite. Me sinto extremamente lisonjeada e emocionada em estar novamente, né, junto com vocês. Eu que me graduei na Unirio. Agradeço muito o convite, professora Rosa, professora Renata. E falar desse tema, eu não tenho como falar sem lembrar de todo um histórico, né? De toda uma jornada em relação à nutrição offshore. Eu me graduei em 1985. Me graduei, já consegui o trabalho, né, no estágio onde eu estava, e sempre voltada para a refeição coletiva. Então, quando eu me formei em 85, eu fiquei nessa empresa que eu era estagiária. Era uma empresa pequena e servia o café da manhã, o almoço era para 200 refeições. Então, no início já foi um mundo assim, né, totalmente diferente para mim, vislumbrando, começando tudo. Eu montei o serviço de alimentação nessa empresa. 2 anos depois, eu fui trabalhar no jornal O Globo, que foi um número assim, foi um pulo muito grande, né, do número de refeições. Saí de 200 refeições para quase 2.000 refeições, com vários turnos escalonados, um serviço de 24 horas, não se tinha feriado, se trabalhava Natal, Ano Novo. E quando eu saí de lá, eu entrei lá em 87 e saí em 1993, onde eu fui trabalhar, então, nessa empresa de energia, mas também no serviço de refeição terra, né? Controle de qualidade, treinamento, produção, planejamento, enfim, a nossa realidade. Eu entrei lá em 93, em 2003, não, minto, em janeiro de 2004, me fizeram um convite, então, para atuar a nível offshore. E aí eu tive uma grande surpresa de um novo mundo. Eu vou pedir, por favor, para ir passando os slides.
Eu já até me antecipei, né? Isso. E aí eu tive... Não, pode voltar, pode voltar. Isso. Eu tive um novo mundo se delineando na minha frente, onde eu tinha que entender tudo o que estava acontecendo, né? Eram novas nomenclaturas, tudo era novo para mim, era uma nova realidade geográfica, tudo simplesmente era novo para mim. E eu posso dizer para vocês que se eu conseguir me manter depois por 27 anos nesse ramo, foi através de muito respeito, assim como deve ser a ética, muita resiliência, muito conhecimento e muita atualização, o tempo todo. E um respeito à equipe multidisciplinar, eu acho que é a base para a gente desvendar um novo mundo, que foi tanto para mim, quanto para toda a equipe com a qual eu trabalhei. Pode passar, por favor. Bom, então, quando eu fui a nível offshore, recebi esse convite, existia uma proposta de trabalho com um forte embasamento da gerência de SMS, que significa segurança, meio ambiente e saúde. Antes de ir para offshore, meu último trabalho nessa empresa de energia, né, que foi na Petrobras, em terra, teve um trabalho muito forte, muito integrado entre o serviço de restaurante e o serviço de saúde. Eu só trabalhava no restaurante quando houve um acidente de grande repercussão a nível ambiental, com derramamento de óleo na Baía de Guanabara. Então, foi tudo reformulado na questão de segurança, meio ambiente e saúde, criou-se uma gerência. E foi através desse trabalho que começou a haver essa interação entre o serviço de saúde e a saúde do trabalhador, com todo o resultado do seu perfil epidemiológico, de como estava o perfil a nível de obesidade, a nível de colesterol, enfim, todos os indicadores de saúde e o serviço de alimentação. 2 anos depois, então, veio essa proposta a nível offshore para eu dar continuidade a essa questão. Existia uma cultura a nível offshore de que, para se trabalhar em confinamento, tinha que ter algum retorno que agradasse muito. E o que agradava muito era uma alimentação onde tudo era permitido. E o resultado de saúde começou a mostrar que isso não estava num bom caminho. Foi quando eles me chamaram para atuar a nível offshore. E eu tive que aprender tudo, inclusive o significado de offshore, né? Eu achava que offshore era só um mundo marítimo. Não, mas offshore significa longe da costa. Então, o trabalho que é desenvolvido lá em Urucu e Manaus, que é totalmente longe da costa, bem na selva mesmo, vamos dizer assim, é um trabalho offshore. Não tem nada com o mar, mas é offshore. Eu tive que entender toda uma distribuição geográfica, porque eu só ouvia falar Bacia de Campos, Bacia de Macaé, Bacia de Santos, Urucu, a região de Natal. E eu falei assim, e era, como se diz, exploração e produção e pré-sal. E eu falava assim, gente, o que é isso, né? Tive que fazer um curso de salvatagem, que é obrigatório para quem fica mais de 3 dias no mar, porque eu fui para trabalhar no mar, não em terra, né? Tive que fazer um curso de salvatagem. Eu falava assim, gente, como é que é esse curso? É verdade que o helicóptero cai no mar? Eu não quero, se for assim, eu não vou querer trabalhar. Eu tive que entender todo um cenário cultural para entender o gosto, né? E, enfim, tudo diferente. Eu tive que entender de diferenças de unidades marítimas. O que era uma plataforma que, na realidade, não era aquela figura que a gente está acostumada a ver, mas era navios, né? O que é plataforma fixa, semifixa? O que é lâmina d'água? Porque eu só ouvia assim, não, a plataforma fica na lâmina d'água de X metros. Eu falei assim, o que é isso? Na realidade, é a profundeza do mar.
Então, eu tenho a lâmina rasa, que eram as plataformas da Bacia de Macaé, as profundas, que eram da Unidade de Negócio do Rio de Janeiro, que eu vivia confundindo o N-Rio com o Unirio. Eu fui trabalhar na UNRio, né? Unidade de Negócio do Rio de Janeiro. Aí eu falava Unirio, eu fazia uma confusão danada. E tinha de ultra profunda, que na realidade é o pré-sal. Eu tive que entender de linguagem marítima, porque é uma linguagem totalmente diferenciada. A gente até ouve falar, né? Bombordo, Boreste, mas eu tive que entender de Mendeck, que eram os andares, tive que entender que não se fala janela, se fala vigia, não se fala paredes, se fala antepara. Enfim, tive que entender diferenças de gerência. Era o mesmo local, era a mesma unidade, mas existia uma gerência que eles chamavam de ativo, que era um grupo responsável por determinadas unidades, a minha gerência, que era a gerência de SMS, né? E uma gerência offshore, que era uma gerência local. Então, era como se eu tivesse que dar o retorno a 3 gerências diferentes, e cada uma com uma visão, porque, na realidade, é uma empresa predominantemente de engenheiros. Engenheiros são muito racionais, calculistas, né? 2 mais 2 é 4 e nunca pode ser 4,1, nem nunca pode ser 3,9. Então, um novo mundo se vislumbrou na minha frente. Eu falei assim, eu vou ter que conhecer muito bem aonde eu estou pisando para eu saber argumentar, né? Porque eu estava argumentando com engenheiros. E, para isso, eu tive um grande apoio da minha gerência de saúde, que, na realidade, foi a base de tudo. E outra coisa que foi o que mais me impactou, pode passar, por favor, foi conhecer o significado, o que significava para eles, o cargo de nutricionista. O que eles entendiam como nutricionista e o que eles entendiam como comissário. Porque, para eles, bastava ter um comissário na unidade marítima. Como assim? Era uma pessoa que tinha feito um curso de boas práticas e que poderia levar o serviço de nutrição, enquanto que a equipe de nutrição mesmo, que seria da gerência de terra pela empresa contratada, administrava de longe. Então, eu tive até que entender todo um sistema cultural, toda uma história, né, que levava a acontecer dessa forma. E como eu fui, a princípio, para atuar na saúde do trabalhador, para ver toda a parte de composição do cardápio, e por que estava justificando os trabalhadores estarem obesos, dislipêmicos, diabéticos, eu encontrei uma rejeição muito grande. As pessoas não aceitavam a minha ida para a unidade marítima. Primeiro, era um tal de dizer que não tinha vaga. Não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga, não tem vaga. Como fazer, então, para que essa vaga aparecesse? Eu propus o seguinte, existe a gerência aqui de terra, né, que é a gerência dos ativos com esse aglomerado de unidades marítimas. Então, deixa eu apresentar o resultado, né? Deixa eu apresentar como é que está o perfil de saúde desses profissionais em comparação ao que o Vigitel diz que está no nosso país. E assim a gente começou a fazer. E eu ia de gerência em gerência e mostrava o resultado do perfil de saúde do trabalhador daquela unidade marítima e o impacto que aquilo podia trazer. E isso só conhecendo a estrutura, teoricamente, porque eu não tinha nem embarcado ainda, porque não aparecia a vaga. Até que, numa determinada hora, um gerente ficou extremamente assustado com o resultado que ele viu dos colaboradores, né, dos empregados lá daquela unidade marítima, porque era uma diferença assim, muito grande em relação ao que o Vigitel dizia que era a média do Brasil. Aí ele fez aparecer a vaga.
está pensando que agora tudo resolveu, os meus problemas foram resolvidos, não. Eu embarquei, cheguei lá à tarde, à noite conheci esse mundo tão diferente, conheci o que é uma cozinha offshore, e no dia seguinte o gerente lá da unidade me chamou. Eles estavam com um problema operacional, tinha que vir técnicos de fora e não tinham vaga, então eu teria que ser desembarcada. Gente, aquilo foi um tiro no meu coração. Eu estava me sentindo a pior das profissionais, totalmente rejeitada. Eu falei assim, meu Deus, como é que é isso? Como é que é isso? Eu estou sendo expulsa da casa? Bom, enfim, desembarquei, fui para o escritório aqui em Terra, contei o que tinha acontecido e falaram, olha, isso não acontece só com você, não. Isso é a primeira vez, mas não vai ser a última. Até porque problemas operacionais realmente acontecem. E acontecendo é um risco muito grande, então eles têm que liberar a vaga. Então, dessa vez não foi uma rejeição, não, isso é uma situação que acontece. Estamos reprogramando o embarque. E assim foi feito. Reprogramaram, e aí eu conheci a cozinha, comecei a ver todas as inadequações em cima da legislação, e comecei a conversar muito com os manipuladores, né? Vi o que eles tinham de treinamento, o que eles não tinham, conversei com o comissário e comecei a ver a dificuldade que ele tinha, que para ele também era muito difícil, esse mundo sem ele ser nutricionista. Lembrando que eu estou falando de algo que aconteceu em 2004, tá? De lá para cá, a realidade, vocês vão ver, é totalmente diferente. E aí eu comecei a ter reuniões gerenciais lá, na própria unidade marítima. Mas, a princípio, focando até na proposta para a qual eu fui chamada, né? O cardápio, a composição do cardápio. E eu não era aceita. Continuei com a mesma dificuldade, não, porque se em terra eles vão para um restaurante self-service, não se consome os alimentos só em restaurante da empresa, então tem acesso a tudo. Como é que é o comparativo em relação à saúde desses profissionais que estão em terra? Foi uma resistência muito grande. Até que, num determinado momento, eu vi teve algum acontecimento muito forte em relação à operação da cozinha que podia causar um problema muito sério, né? Ia dar um surto de gastroenterite. Aí eu esqueci, né, entre aspas, aquele foco e foquei só nessa questão da segurança alimentar, mostrando todos os problemas que poderiam ter até a nível de fiscalização. E aí eu vi que o olho de todo mundo arregalou. Por quê? Porque eles sofrem periodicamente fiscalização de Anvisa, Marinha, Ministério do Trabalho. E aí eu entendi que eu ia ter que conhecer várias das normas reguladoras do Ministério do Trabalho para conseguir falar até a língua lá dos engenheiros. Então eu vi que eles se assustaram e começaram a me perguntar o que podiam fazer para melhorar. E aí eu consegui ter um acesso melhor. Eu falei assim, tá, não vai por um lado, vai pelo outro. E começou a ficar mais fácil o meu acesso às unidades marítimas através dessa questão do alimento seguro. Pode passar, por favor. Aqui é só um mapa para vocês entenderem essa questão da distribuição geográfica. Se vocês pararem para observar, aqui na região do Rio de Janeiro é onde está Bacia de Macaé e tinha também a do Rio de Janeiro. Tá? A Bacia de Macaé foi a primeira a ser explorada. Então, eram as unidades marítimas mais antigas e, consequentemente, um layout que dificultava muito mais uma operação sendo feita dentro das normas técnicas atuais. E eu, quando comecei lá na Unidade de Negócio do Rio de Janeiro, eram duas plataformas também antigas, então cheias de inadequações, e foi por aí que eu comecei a conseguir um acesso melhor.
e andava dia e noite com a legislação. Era 216, CVS, normas técnicas, NR, eu sabia de NR trás para frente, frente para trás, a NR 24, então, era o que eu falava o dia inteiro com eles, e eu comecei a ter um acesso melhor. Pode passar, por favor. Pode ir para o próximo. Então, eu comecei a ter esse acesso mais fácil, né? Nisso foram chegando novas unidades marítimas, lá para a unidade de negócio onde eu trabalhava. E já tinha um layout mais moderno, então se conseguia atuar com as normas técnicas de uma forma mais adequada, né? E eu comecei, então, a treinar os manipuladores de alimentos das unidades marítimas antigas em cima dessas mais novas, mostrando exatamente como deveria ser e pedindo sugestão para eles, né, que viviam lá o tempo todo, o que eles achavam que a gente podia fazer para conciliar. Nisso, eu comecei a ganhar confiança também dos empregados da empresa de hotelaria marítima. Por quê? Porque até então, o que existia nessa cultura contratual era um sistema muito rígido. Eu sou a contratante, você é o contratado, você faz o que está especificado, faz até o que eu quero, o que é necessário, se não é punição. E punição é sanção, é multa. Né? Essa era a cultura antiga. No que eu chamei para conversar e comecei a pedir sugestão, eles começaram a se ver mais como parceiros, né? Mas atuantes dentro do negócio ali, e não naquela obrigação, ou eu faço, vamos levar multa. Não, não é assim, vamos conversar. E se houve falha, até porque houve falha, foi por causa de um problema de logística, foi por causa de um problema aqui de layout, o que aconteceu? Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir aquela série Ilha de Ferro. Muita coisa ali era muito cinematográfica, né? Tinha muita coisa ali que não acontece, principalmente relacionada à segurança do trabalho, mas teve uma cena ali que realmente acontece, que é a cena que estava faltando comida na unidade marítima, que já estava saindo até briga. E isso realmente acontece. Por quê? Porque não houve um planejamento adequado? Não. É porque as condições do mar ou do tempo mesmo, né, a nível de helicóptero, não permite a chegada do alimento. Tanto é que se trabalha, e eu também não sabia disso, obrigatoriamente é necessário se trabalhar com um percentual de 40% a 50% a mais, né, do que se planejaria normalmente, por conta dessas situações. Só que quando é mais prolongado, essa dificuldade meteorológica, acaba faltando comida, sim. E aí começa, não, mas o cardápio tem que ser esses itens todos, se não está, multa. Mas como assim? Multa por um problema que não é responsabilidade nem da contratante, nem da contratada? Né? É um problema de natureza? Como assim ter multa? Não, vamos rever isso. E em cima disso tudo, eu fui ganhando a confiança de toda essa equipe da empresa de hotelaria marítima. E conforme foram chegando as novas unidades, foi havendo necessidade de se recrutar, né, mais mão de obra, tanto para quem estava sendo contratado da empresa de hotelaria marítima, como para os profissionais lá da unidade marítima, da empresa contratante. E aí, devido a todos os acontecimentos já relacionados em cima da segurança alimentar, começamos a conseguir fazer com que os responsáveis pelo contrato entendessem, olha, esse comissário aqui, ele é muito importante, sim, ele vai dar um apoio muito grande, mas a gente está precisando de um profissional aqui, em loco, que seja da área de nutrição, até para poder conversar de igual para igual com o fiscal da Anvisa.
até para poder fazer tudo que o fiscal da Anvisa solicita dentro do prazo solicitado, porque senão não tem condições. A outra pessoa nem sequer entende isso. Então, até ela levar a questão para o nutricionista que está em terra, para o nutricionista em terra, conseguir a vaga, entender o que está acontecendo, a própria empresa contratante já levou multa. Então, começamos a conseguir que tivesse não o comissário, mas uma nutricionista. Só que essa nutricionista fazia também o papel de comissário e ficava extremamente sobrecarregada. E conforme ia chegando novas unidades marítimas, os responsáveis pela área de saúde da unidade marítima também tinham que ser treinados. Porque o que acontece? A gente tem aquela visão de que o profissional embarca 14 dias e folga 14 dias, né? Ou trabalha 14 e folga 21, dependendo da empresa por onde ele trabalha. Isso acontece, sim, mas quando você está fiscalizando, você pode estar 14 dias ou não, né? Os 14 dias é para quem é residente. Eu, por exemplo, nunca fui residente. Então, eu ia, ficava um determinado número de dias lá, via o que era necessário, treinava, voltava com relatórios para solicitar, fazer as solicitações necessárias para a gerência, mas eu não ficava 14 dias. Então, alguém tinha que ficar 14 dias lá em loco, né, pela unidade marítima da empresa contratante. E, naquela época, não era nutricionista, eram profissionais da área de enfermagem, que quando eu cheguei, eles achavam que eles eram dono da situação por questão mesmo cultural. A vida inteira foi assim, como é que de repente não é assim? Eu sei trabalhar dessa forma, né? Era uma questão de cultura. Conforme foram chegando as unidades marítimas e que foram sendo necessários treinar esses novos profissionais, a gente entrou com toda a legislação. Mostrávamos a planta e mostrávamos os focos necessários de atenção. Eles começaram a ficar assustados. Não, mas como assim? Mas isso eu não entendo. Não, isso eu não estou sabendo como é que é. Mas como é que eu vou conseguir aprender isso? É muito detalhe. Não, a minha formação não é essa. A minha formação é da área de enfermagem. E nós fomos conseguindo ter mais profissionais da área de nutrição chegando para a equipe para poder atuar e fiscalizar. Porque em 2004, quando eu cheguei, eu era sozinha. Tá? Lá para 2007, 2008, eu já éramos 5, eu e mais 4. Nesse decorrer de tempo, houve na bacia de Macaé, numa determinada plataforma, um surto de gastroenterite muito forte, um impacto imenso dentro da área, que levou uma fiscalização muito rígida por parte de Anvisa, ANP, Marinha, Ministério Público, enfim, quase foi interditada aquela unidade marítima. Uma unidade marítima interditada são milhares de barris de petróleo que deixam de ser produzidos, é um prejuízo absurdo para o país. Quando aconteceu esse surto, e dentro do diagnóstico tinham várias falhas estruturais, eu comecei a receber convite de gerentes de plataformas que ainda estavam sendo montadas para participar da reunião enquanto ela estivesse na planta. Então, eu comecei a participar, coisa que até então, nem mesmo aqui em terra, em cozinhas industriais, eu nunca tinha tido esse convite. Né? Eu já chegava, a cozinha lá estava pronta. Aí a gente ia trabalhando com as adequações ou não adequações, fazendo de tudo um pouco para melhorar. Então, eu comecei a ser chamada para participar dessas reuniões. E assim, a alimentação segura começa a ganhar um destaque muito grande. E aquele primeiro problema que eu passei... Eu acho que Cláudia, você tinha congelado. Ah, é? Mas foi pouquinho, foi pouquinho. Tá. Até onde vocês ouviram?
Não, foi bem pertinho. Pode dar continuidade. Qualquer coisa, a gente faz alguma pergunta. Tá, ok. Então, aquele primeiro problema que eu tive lá em 2004, que eu não conseguia vaga de jeito nenhum, de repente eu passei a ter um problema contrário, porque era tanto pedido de vaga, com tantas unidades marítimas que estavam chegando, era tanta necessidade de treinamento dos profissionais, né, manipuladores de alimentos, profissionais da área de enfermagem, nutricionistas que iam chegando e que tinham que conhecer esse mundo novo também, do mesmo jeito que eu tive que conhecer, que começou o problema a ser diferente, né? Eu falei assim, gente, não dá, tem que aumentar a equipe. E aí nós fomos começando a aquecer até o próprio mercado de nutrição, né? Foi sendo valorizado esse profissional dentro da própria instituição. E, paralelamente a isso, continuava todo um trabalho gerencial em cima dos resultados anuais dos exames médicos periódicos. Até o momento que a gente falou assim, olha, por aqui já está bom, já está bom. Temos problemas? Temos problemas. Né? Temos fiscalizações onde são vistas algumas infrações? Temos. Mas, ao mesmo tempo, nós temos todo um histórico mostrando a evolução, porque é uma logística tão diferente que alguns itens da legislação, que para a gente é muito tranquilo em terra cumprir, em alto mar não é. Numa unidade marítima, não é. Então, cabe a você também conversar com o fiscal da Anvisa e mostrar qual é essa diferença. E mostrar que, em cima de um plano, né, evolutivo, você pode ir dizendo, olha, não, eu estava 100% inadequada, agora eu só estou 80%, porque eu já consegui avançar 20%. Existe um planejamento aqui para daqui a 3 anos conseguir avançar mais 30%. Então, já fico 50% adequada. E nós começamos a ter o respeito desses órgãos competentes. Né? Eles já sabiam que quando a gente mostrava aquele relatório e se comprometia dentro de tanto tempo a avançar mais um percentual para adequar determinado item, eles sabiam que eles podiam ficar tranquilos. Então, é o que eu digo para vocês o tempo todo, muito conhecimento, muita atualização, muita resiliência e muito respeito. O respeito passou por tudo, como tem que ser a vida, né? Na realidade, como tem que ser a vida, como tem que ser qualquer relação. E principalmente uma relação ou num ambiente onde, na realidade, da mesma forma que eu não conhecia esse mundo, na realidade, eles não conheciam esse mundo da nutrição offshore. Em 2004, quando eu fui para essa unidade de negócio, eu fui a primeira nutricionista. Até então, o que tinha era nutricionista da empresa hotelaria marítima, com todas essas dificuldades que encontravam em relação a todo um histórico aí cultural. Então, foi um mundo novo para mim, mas para eles também. Foi para eles difícil entender essa necessidade. E conforme os problemas foram aparecendo, a gente foi conseguindo resolver. E por meio até de eu pedir ajuda a eles próprios, olha, esse problema aqui que o fiscal da Anvisa está me cobrando, eu dependo do coordenador de embarcação, eu dependo do coordenador de manutenção, enfim, eu dependo de todo mundo, o que vocês podem me ajudar? E um foi colaborando com o outro, pronto. Toda aquela dificuldade terminou e a dificuldade passou a ser oposta. Como eu vou dar conta de tantas unidades marítimas chegando? Pode passar a próxima, por favor. Num determinado momento, a própria legislação, a nível do Ministério do Trabalho, começou a atuar mais em cima de fiscalização do próprio cardápio. Né? Toda aquela questão do PAT que a gente conhece, em cima de calorias, NDP-Cal, eles começaram a cobrar mais, e, ao mesmo tempo, a própria RDC 216 fala sobre isso. Foi a minha chance.
Aí eu falei assim, agora a gente vai conseguir atuar. Existe nas unidades marítimas, agora não, mas naquela época existia a comissão de bem-estar. E aí eu pedi a reunião com essa comissão e começamos a mostrar para eles mesmos, né? Olha só, a gente já conseguiu avançar nisso tudo aqui, mas está faltando aqui, nós estamos realmente 100 anos à luz atrasados, né? Porque tem um cardápio que serve semanalmente feijoada, rabada, costela, enfim, frituras. Aí começaram, mas é só uma vez por semana. Mas é só uma vez por semana. Aí entra o cardápio. Eu falei assim, é verdade. Na segunda-feira tem a costela, na terça-feira tem a rabada, na quarta tem a feijoada, na quinta tem o cozido e por aí vai. Eu falei assim, todo dia. E olha o resultado. O resultado é, aqui nessa unidade marítima, nós temos 70% com sobrepeso, temos 20% de diabéticos. Olha qual é a média no país. Aí eles começaram a ficar assustados. Eu já tinha a confiança deles, né? Não, é verdade, não, eu realmente, eu nunca tive problema com a glicose, já há 2 anos que a minha glicose está alterado. Ah, mas, Cláudia, não dá, a gente fica confinado, como é que vai ser só saladinha e grelhadas? Eu falei assim, mas como assim só saladinha e grelhadas? Quem disse isso para vocês? De jeito nenhum. Então, começamos a fazer reunião e começamos a ouvi-los em relação àquilo que era muito agradável para eles, né? E qual seria o ponto aí intermediário para a gente conseguir melhorar. Algumas coisas eles falaram, não tira isso para a gente, que isso até é um ponto de um marco para a gente saber, olha, só falta uma semana para voltar para casa, que é o famoso churrasco de domingo na unidade marítima. Eu falei assim, não tem necessidade nenhuma de tirar. Mas tem que ser com todos esses itens. A gente pode fazer um churrasco mais saudável e saboroso. Por que eu tenho que dar cupim, costela, linguiça de porco, linguiça mista, linguiça frango, enfim, vários itens que na época eram. E aí a gente começou gradativamente mudar o cardápio. Tá? Começamos primeiro com aquilo que mais me impactava, que era o cardápio do lanche noturno, o famoso lanche que tinha depois do jantar, onde até então era um lanche que todo dia tinha um rodízio de pizza, depois do jantar. Ah, meu Deus, como é que vai tirar esse rodízio de pizza? Eu falei assim, vem cá, lá atrás vocês disseram que a gente não podia comparar mar com terra, porque em terra existia que eles saíam para almoçar todos os dias, né? E podia escolher qualquer preparação, qualquer tipo de serviço. Em terra, depois de jantar, vocês vão para o rodízio de pizza? Calaram a boca. Não, você tem razão. Enfim, começamos a fazer um cardápio mais saudável para o lanche noturno. E daí fomos desmembrando. Almoço, jantar, café da manhã, começamos a trocar alguns itens, sempre respeitando também uma cultura, porque numa unidade marítima de plataforma, você tem pessoas do sul ao norte, né? Tem pessoas até que moram em Miami e na época que está escalado, pega um avião e vem para trabalhar. Então, começamos a respeitar essa cultura e, em cada cardápio, pensar nessa distribuição territorial que tinha lá, né? Para todo mundo se sentir confortável, sendo respeitado na sua cultura, exatamente como o Guia Alimentar pede, mas de uma forma mais saudável. Problemas, depois que isso começou a implantar, inúmeros. Só que eu já tinha um apoio maior, né? Até então, além de eu ter todo um apoio de terra, todo um apoio gerencial da terra, eu comecei a ter esse apoio também no mar, apesar de inúmeros problemas. Até que eles começaram a perceber que, às vezes, existia o que parecia um surto de gastroenterite, e existe uma legislação que, se 2 pessoas apresentam, né, sintoma de gastroenterite
e não existe outra possibilidade de refeição que não seja aquele local, tem que ser comunicado à Anvisa. E assim a gente sempre fez. E num determinado momento, eles começaram a perceber, não, mas essas 5 pessoas aqui não estão passando mal porque houve uma falha qualquer no processo produtivo. É porque se acabaram ainda em doces, ainda em gordura e passaram mal. E aí a gente foi avançando um pouquinho mais nessas mudanças. Enfim, o conhecimento foi fundamental, né, para que eu pudesse entender toda uma estrutura e, na realidade, na linguagem popular, comendo pelas beiradas, mostrando toda uma legislação para que a confiança fosse sendo de ambas as partes e a gente fosse avançando, né? E, com isso, nessa altura do campeonato, os comissários já eram todos nutricionistas e foram vendo que o nutricionista abraçar toda a função de nutricionista, mais a de comissário, que teria que ficar supervisionando limpeza da unidade marítima, troca de roupas de cama, né, dos alojamentos, era simplesmente impossível. Então, a própria nutricionista passou a ter o apoio do comissário, ela passou a ter um comissário junto com ela. Cláudia, você conseguiu isso com todas as unidades marítimas? Não, porque algumas eram muito antigas, com um número de vaga muito pequeno. Então, eu não consegui isso, mas a gente começou a treinar algumas pessoas lá já existentes para que elas pudessem ajudar o nutricionista nessa função. Pode passar o próximo, por favor. Então, essa parceria, né, multidisciplinar, que aí começou uma parceria multidisciplinar terra e mar o tempo todo, tá? Era a gerência de logística da empresa contratada, era com o gerente de operações da empresa, né, contratada, era com todas as gerências, todas as coordenações das unidades marítimas, era com a minha gerência de terra e com a minha gerência de contrato de terra. Essa gerência ela era muito específica dentro da companhia. Tá? Era uma gerência antiga, que só tinham administradores e que ficavam só renovando contratos. Né? Terminava aquele contrato, copia e cola, começa outro contrato, copia e cola, começa outro contrato. E eles começaram a ver a necessidade de ter um profissional realmente com o olhar da alimentação, da nutrição. Então, começou a ter uma parceria muito grande entre a minha gerência de contrato da unidade do Rio de Janeiro com a nossa equipe, né, de nutrição, os médicos, a enfermagem, e isso acabou levando uma diferenciação nos nossos contratos que ganhou o mundo. Foi a propaganda boca a boca e que isso acabou influenciando nas gerências de contratos das outras unidades, de Macaé, de Santos, e por aí vai. Então, essa interação com todos foi ampliada de um nível, gente, que, olha, não dá nem para vocês imaginarem. Eram reuniões que se faziam com gerência de contratos de alimentação de todo o país com a equipe de nutrição. Né? Vários itens foram sendo mudados, várias formas de cobrança nessa relação foi sendo modificada. Quando existia um problema, vamos sentar para ver o que causou esse problema. É porque existe aqui algum item contratual que ainda precisa ser reformulado, não está bem descrito, não está bem entendido. Foi por uma falha que é a gerência da unidade marítima que tem que consertar porque é estrutural, foi por causa de algum fenômeno da natureza. O que aconteceu? Então, aquele relacionamento do errou, multou, aquilo já passou a não existir.
Então, o trato ficou muito melhor, a ponto até deles entenderem que a gente também precisava estar na casa deles, lá na base, né, deles, para fiscalizar algumas situações. Porque quando a gente está muito tempo no local, algumas coisas você começa a não perceber mais, né? Aquilo começa a passar batido. Quando uma pessoa de fora chega, ela já está com um olhar mais crítico, fica mais fácil de perceber. E a gente começou a mostrar que isso não era uma crítica, né? Isso era uma forma de ajudar, porque isso acontecia. Lembra que eu falei com vocês que, de repente, lá para 2009, 2010, eu já estava com 5 nutricionistas? Cada grupo de nutricionista era responsável por um grupo de unidade marítima. E de tempos e tempos a gente fazia rodízio dessas unidades, porque senão parece que o olho acaba até se acostumando com algumas coisas. Então a gente fazia esse rodízio. E a gente mostrou isso para eles. Olha, isso não é problema nenhum, porque isso aconteceu com a gente, houve essa necessidade entre nós, né? Como vocês estão 14 dias lá, muitas coisas vocês veem que a gente não está e vocês passam para a gente. Então, houve acesso até da gente ir para a base deles e começar a fiscalizar. Então, a gente conseguia fiscalizar até o alimento, como era transportado, como era embalado, porque existia 1000 problemas na chegada desse alimento na unidade marítima. A contratada seleciona o fornecedor, faz suas compras, o fornecedor leva até a base da empresa, é colocado num container, que houve 1000 modificações ao longo desse tempo, dos anos, desse tipo de container, até chegar da melhor forma possível para todos os dois lados, né? Então, abastece esse container, faz uma viagem até aqui o Cais do Porto, né? Aqui do Rio, sai de Macaé, faz essa viagem para ser transportado em embarcações marítimas. Só aí já existem milhões de possibilidades de problemas. E nós começamos nessa troca a pontuar várias dificuldades que faziam com que o alimento lá não chegasse em condições e que houvesse uma perda muito grande, né, do material, e com isso levava um ônus absurdo para eles. E que acabava impactando no nosso cardápio também, porque eu tinha que fazer trocas, e se não tivesse nenhum problema e desse para substituir pelo mesmo grupo, ok, não tinha nenhuma perda de valor nutritivo, mas às vezes isso não acontecia. Até porque às vezes eu estava com o meu problema meteorológico também e começava a faltar os alimentos. Então, tudo começou a ser integrado, a se trabalhar de forma realmente conjunta e de forma multidisciplinar. Eu conseguia entender a linguagem do marítimo, eu conseguia entender a linguagem do engenheiro, e eu conseguia entender a linguagem lá da pessoa de logística, e todos eles conseguiam entender a nossa linguagem de nutricionista. E, com isso, os cardápios iam sendo modificados, iam ganhando cada vez mais uma abrangência, né, para ser cada vez mais saudável, mas respeitando toda a questão cultural e se respeitando também, porque a gente não gosta de vez em quando comer uma feijoada, de vez em quando comer um churrasco. Eu, quando vou a um churrasco, eu não como cupim, linguiça de porco, uma linguiça mista de boi, mas eu consumo, né, uma alcatra, eu consumo um pedaço de linguiça. Então, a gente foi vendo o meio tempo nessa história toda. E começamos a colocar tudo em contrato, tudo no contrato. Olha, a incidência dessas carnes tem que ser assim. A incidência dessas sobremesas doces é essa. A de frutas tem que ser assim. Olha, não tem porquê, nessa altura do campeonato, que todo mundo já entendeu, ter refrigerante, que praticamente cada marítimo aqui consome 2 litros por refeição. Porque quando eu cheguei lá em 2004, era assim, né? Então, foi diminuindo a incidência de refrigerante. Poxa, Cláudia, mas dá para deixar o refrigerante no dia do churrasco?
Dá, dá. Né? Uma coisa que eu aprendi a nível offshore é que o bom não pode brigar com o excelente. Eu não posso deixar de fazer aquilo que é bom só porque eu não consegui o excelente. Isso foi uma lição que o mundo offshore me deu. Enfim, quanto mais o tempo passava, mais a gente interagia. E chegou a um ponto em que nós começamos a participar até do planejamento estratégico de produção e de parada de produção. A produção é quando a unidade marítima está funcionando perfeitamente, está sendo produzido lá os barris de óleo, né? Só que existe uma necessidade de manutenção, que é quando a gente, lá na cozinha, aproveita para ser feita toda a reforma necessária. E essa parada de produção, ela começa a ser planejada uns 6 meses antes, porque ela tem que ser muito bem cronometrada, justamente para não ficar muito tempo parada e levar uma perda financeira absurda e para que não haja nenhum acidente, principalmente. Nós começamos a participar dessas reuniões, porque é um momento em que aquela unidade marítima, com toda a sua estrutura, com a cozinha que foi planejada para 100, 200, 300 pessoas, não importa, naquele dia vai triplicar o número de pessoas ali naquele período. Então, se eu tenho uma cozinha com determinado cardápio, que é para 200 pessoas, e de repente ela passa a fornecer para 350 e 400, alguma coisa eu tenho que mudar, né? Porque senão eu vou ter alguma não conformidade nas minhas boas práticas. E nós começamos a entender esse processo todo da parada de produção para conseguir atender da melhor forma possível. Problemas? Muito. Acho que um dos mais sérios que eu já tive nesse mundo offshore foi justamente no momento de parada de produção. Porque eu consegui uma interação ótima, mas isso não quer dizer que eu consegui interação de 100%. E esse 1% que eu não consegui interação foi no momento que essa mudança necessária de cardápio não aconteceu, e aí o problema foi muito sério, de verdade. De verdade. Mas, como a males que vem para bem, os poucos que ainda resistiam, depois desse problema, que foi de uma repercussão absurda, todos passaram a entender e a nos respeitar. E hoje eu posso dizer para vocês que entra no planejamento da unidade marítima, lá das vagas, o profissional que, quando necessário, vai ficar 14 dias lá, sim, sem ninguém dizer, olha, aconteceu um problema, vai ter que ser retirada a sua vaga. Vão ver qual a possibilidade, o que pode ser retirado, mas a vaga do nutricionista não vai ser retirada. Pode passar. Gente, eu nem sei como é que está em hora. Eu começo a me empolgar, falo. Cláudia, a gente tem mais uns 5 minutinhos para a gente encerrar o tempo oficial, mas a gente pode estender por mais uns 10 para as perguntas e para a gente finalizar, tá bom? Ok. Então, em 2011, eu recebi um convite. E nesse convite eu fiquei assustada. Eu que já estava dominando todo esse mundo da lâmina d'água profunda, né, das unidades de exploração e produção, eu recebi um convite para ir para a lâmina d'água ultra profunda, que era pré-sal, perfuração. A unidade marítima, ela perfura para vir depois, e ela viaja pelo país todo, e vem depois, então, a de exploração e produção para explorar. E eu recebi o convite para ir lá para a unidade marítima do pré-sal, que não era só empresas da Petrobras, nisso já tinha sido havido a quebra do monopólio, já existia a interação de outras empresas internacionais, e nós tínhamos exatamente 76 unidades marítimas. Eu falei assim, gente, eu não consegui dar conta de 20, de 30, né? Teve anos aí de trabalho para se conseguir aquela excelência lá, como é que agora vocês querem de 70? Só que a gente já estava no mundo digital, no mundo online. Então, o que acontecia? Eu tinha uma equipe espalhada, né, pela região,
essa equipe fazia todo esse trabalho, e eu, daqui do Rio de Janeiro, nessa época eu já comecei a embarcar bem menos, eu fazia a fiscalização como um todo. Tá? Então, existia toda a parte de fiscalização online por videoconferência, existia treinamentos por videoconferência, a gente começou a treinar os profissionais das unidades marítimas estrangeiras para que eles entendessem, eles estavam em terra brasileira, eles tinham que respeitar a legislação aqui brasileira, e eu comecei a ver as diferenças de legislação, embora a 286 seja federal, né? Existe a diferença por região. E eu comecei a ter que conhecer isso também e a trocar muito isso com as nutricionistas. E a cada 6 meses nós fazíamos um workshop, onde era visto todas as boas práticas dessas 76 unidades marítimas, e onde se colocava também os problemas, né? Os problemas sempre existem. E onde se colocava os problemas, a investigação, o que aconteceu para fazer a abrangência para aquela falha que aconteceu numa determinada unidade marítima não fosse repetida pelas outras. E, nessa altura do campeonato, o trabalho repercutiu tanto, ficou de tanta excelência, e, paralelamente a isso, todo esse trabalho que eu estou falando para vocês no mar começou a ter o offshore também em terra. Começou a ter um mundo que foi totalmente desbravado, né, a nível lá de Urucu, que as pessoas também têm que pegar um helicóptero, vai lá para o meio da floresta amazônica. É um mundo totalmente à parte. Se eu fosse para lá, ia ter que aprender tudo novamente. Então, nisso já era totalmente reconhecido, não só a nível gerencial, não, mas a nível de diretoria mesmo. E, em determinado momento, um dos diretores propôs que começasse a ser feita uma padronização, um trabalho de excelência, onde fossem eleitos unidades marítimas das mais diversas gerências, para, em cima disso, né, expandir para todas as outras unidades. Aquelas unidades seriam a referência para que fosse modelo para as outras unidades. E isso ganhou uma repercussão muito grande, de novo, a nível de todos os órgãos competentes e a nível da própria Agência Nacional de Petróleo. Porque, inclusive, quando existia aquele problema de surto de gastroenterite, se fosse 10% ou mais os acometidos do número de residentes daquela unidade, a própria Agência Nacional de Petróleo também fiscalizava. E o legado ficou, né? O legado ficou. Hoje em dia, qualquer uma de vocês, quando se formarem, que for atuar nessa área, vai encontrar todo esse legado, todo esse respeito. Né? E a coisa só multiplica porque problemas sempre existem. Unidades marítimas novas estão chegando. Houve uma paralisação aí do número crescente de unidades marítimas por conta de tudo que aconteceu. Teve o problema da Lava Jato, veio pandemia, enfim, houve uma paralisação. Só que para 2022 a gente já sabe que o mercado está completamente aquecido e que vai ter uma necessidade muito grande de novos profissionais entrando. Esses novos profissionais vão até que conhecer toda essa linguagem marítima, toda essa estrutura, toda essa logística, todo o curso de salvatagem. Mas o legado do trabalho da nutrição, do respeito às normas técnicas, do respeito em relação a um cardápio com uma alimentação saudável, ficou. E ficou de uma forma tão bonita que teve um momento que eu tive que atuar de forma contrária. Teve um momento que quiseram até um tipo de radicalismo. Eu lembro que teve uma unidade marítima que falou assim, não vamos mais servir o pão francês com manteiga no café da manhã. Eu falei assim, não, por quê? Não, porque a manteiga, o colesterol, a gente não serve mais manteiga. Eu falei assim, calma, não é assim não. Aí ele me viu com os olhos não muito agradáveis, como se eu estivesse sendo a vilã da nutrição. E aí faz um trabalho diferente em cima desse gerente. Enfim, cada unidade marítima é uma unidade marítima, cada uma tem uma estrutura, cada gerência é uma gerência, cada grupo de residentes é um grupo de residentes,
e a gente vai trabalhando, mas o legado ficou com todo o respeito. O respeito é a palavra-chave. Tá? E a humildade de você dizer também, olha, isso daqui eu não conheço, isso daqui eu preciso aprender. E isso eu fiz muito e várias vezes. Pode passar. Tá? As vantagens de se viver um trabalho offshore, inúmeros. Primeiro que o crescimento profissional, pessoal que você tem é absurdo, e profissional também. E eu digo crescimento profissional não a nível só do conhecimento prático teórico, não. É o nível de você alcançar alguns cargos. Tá? Eu, ao longo desses anos, eu o tempo todo fui terceirizada, eu nunca fui concursada, mas eu consegui chegar a um cargo que é difícil até para os próprios concursados, que é o de consultora. Eu, quando fui chamada para fiscalizar aquelas 70 e tantas plataformas, eu fui como consultora. Isso é uma coisa que é raríssimo de acontecer. Você ganha qualidade de vida porque você tem as folgas. E nessas folgas, você pode estudar, você pode viajar, você pode resolver problemas que sábado e domingo, muitas vezes, você não tem condições. Né? A remuneração é diferenciada, sim, né? Só que você tem que ter algumas características também. Você tem que ter conhecimento de idiomas, inclusive tem para 2022 várias unidades marítimas estrangeiras chegando, e você tem que ter um inglês muito fluente, e vale muito a pena, porque o salário é muito bom. Então, tem vantagem? Tem. Eu lembro que quando eu me formei, eu só conhecia uma coisa. Quem trabalha embarcado fica 14 dias no mar e 14 dias em terra. Era a única coisa que eu conhecia. E eu não quis isso para mim de jeito nenhum, mas não tem jeito, né? Quando você fala isso, nunca eu quero isso para mim, aí Deus aponta o dedinho e fala assim, vem cá, eu vou te dizer quem é que manda nessa história. E eu fui para esse mundo offshore, e eu me encantei, me apaixonei. Hoje estou fora, mas sinto muita saudade, porque é encantador. E o nosso grande propósito é levar, né, esse conhecimento, que é um grande mercado para os novos profissionais, e levar esse conhecimento. O legado já está lá, mas para que vocês não cheguem tão cruas como eu cheguei há 30 e tantos anos atrás. Pode passar. Tá? Se vocês depois quiserem me perguntar alguma situação em relação a um problema enfrentado, foram muitos, não foram tão poucos, não, foram muitos. E aqui essa é a mensagem, né, que eu deixo para vocês. O legado está aí, 2022 está com um aquecimento maravilhoso do mercado, não vai faltar trabalho para nutricionista nessa área, como não está faltando e nas outras áreas, porque nutrição já é, né, uma profissão que está reconhecida. Pode ainda não estar sendo bem remunerada, mas está sendo reconhecida. Só que a nível offshore, ela consegue ser bem remunerada. Pode passar. E meu agradecimento aí pela oportunidade, a Unirio, que é por onde tudo começou, por onde eu me formei, né? Meu coração eterno é da Unirio. E estou à disposição de vocês. Oi, Cláudia, parabéns, tá? A gente tem aqui muitos comentários, né, e felicitações, né, pela sua palestra, do tema interessante, tema incrível, maravilhoso, né, muitos desafios, né, como você coloca aí. Há quem diga que tem vontade de trabalhar nessa área, outros já têm medo, né? E aí esses são os relatos que vão aparecendo aqui, muitos te parabenizando. Eu tenho uma pergunta que me enviaram aqui. Se você, claro que nesse momento, né, de pandemia, não houve pausa ou interrupção no trabalho nas plataformas ou em offshore, né? Mas se você acredita, e claro que muitos ajustes precisaram ser feitos, mas você acha que na pós-pandemia, né, qual é o maior desafio que você acha que os nutricionistas dessa área vão enfrentar? Foi uma pergunta que eu recebi aqui.
Nesse momento, eu acho que o maior desafio vai ser justamente receber essas novas unidades marítimas. Porque com a quebra de monopólio, está chegando muitas unidades marítimas estrangeiras. Então, aí não tem jeito, vão vir unidades que realmente não conhecem a legislação. Então, esse trabalho de base vai ser do início para essas unidades marítimas. Né? Só que, ao mesmo tempo, existem outras tantas que já estão aqui que conhecem. Então, existe o ponto de referência. Olha, você pode ligar para a unidade XYZ e ver como aconteceu, ver como que está o trabalho atual, ver se um conhece o outro, que às vezes nas unidades estrangeiras não se fala gerente, se fala comandante, né? Um comandante conhece o outro, então isso já vai facilitar. E quanto ao medo, só falando em relação ao medo, que algumas pessoas disseram que tinham, eu também tive, tá? Eu também tive. Quando disseram que ia fazer o curso de salvatagem, eu falei assim, vou desistir. Eu realmente não nasci para isso. Não quero isso para mim. Eu lembro que meu gerente ria, ele falava assim, Cláudia, larga de ser boba. No final, você não vai querer sair. Alguns fazem no mar, outros na piscina. Eu fiz tanto num quanto no outro. Aí ele falou assim, no final você não vai querer sair da água. Eu falei assim, Deus que me perdoe, de jeito nenhum eu quero isso. Bom, de novo, né? Bastou dizer não, que Deus mostra e fala. Quem manda sou eu, não é você. Fui e realmente é uma delícia. Você tem uma receptividade absurda, um cuidado absurdo. E tem muitas pessoas experientes, porque de tempo em tempo você tem que fazer esse curso. Então, as pessoas entendem o receio dos mais novos, te acolhem de uma maneira assim impressionante. No final, eu já nem ligava. No final, eu falava assim: olha, está expirando o meu tempo de certificado, vou ter que fazer o curso novamente. Mas no início eu morri de medo também. E em relação ao desafio, a nível da empresa nacional, né, da companhia nacional, não vai ter mais desafio. O desafio é os problemas do dia a dia que acontecem em toda a cozinha, não tem jeito. Tem os nossos desafios mesmo. Esse desafio em relação à chegada dos alimentos vai sempre existir, porque o tempo é o tempo, né? Mas das unidades estrangeiras novas, cada vez que chegar uma nova, vai ter que enfrentar esse trabalho de base. Isso não tem jeito. Ah, imagina. Eu tenho outra pergunta aqui. A Aparecida diz que tem muita vontade de trabalhar embarcada. A Priscila, ela fala, né, que a palestra foi incrível, parabeniza você pela sua trajetória, mas ela pergunta quais os requisitos ou experiências, né, que você considera que seriam importantes num nutricionista recém-formado para poder trabalhar nessa área. Bom, no recém-formado, eu digo, prestar muita atenção nas aulas de asa. Muita atenção. Conhecer de trás para frente a legislação, conhecer de trás para frente a 216, a CVS, as novas normas técnicas que surgiram com essa necessidade da pandemia, conhecer as NRs do Ministério do Trabalho, a NR 24, você tem que conhecer tanto quanto tem que conhecer a 216. Ok. Eu sei que a gente podia continuar aqui, né, falando, mas a gente sabe que a gente tem a questão do tempo também. Eu vou fazer mais uma colocação aqui, talvez uma pergunta. Você exemplificou com a minissérie Até Ilha de Ferro, né? Algumas coisas são reais, outras coisas são mais cinematográficas, mas talvez uma coisa que esteja também muito em questão hoje, que é a questão de gênero, né? A gente tem um curso predominantemente feminino, que é o curso de nutrição, e a gente tem um ambiente de trabalho predominantemente masculino, né? Como é que acontece isso, Cláudia? Como é que funciona? Fala para a gente um pouquinho. De novo, lá atrás, quando eu cheguei, era exatamente assim, tá? Hoje já não é tão predominante, não. Na realidade, tem um percentual a mais, essa questão do gênero masculino, ainda tem,
mas é uma diferença pequena. Hoje em dia, a nível offshore, as mulheres estão desempenhando cargos gerenciais, cargos operacionais, né? Então, hoje já não é. E a nível de terceirizados, e tem muito terceirizados na unidade marítima, tem muito sexo feminino também. Então, hoje já não é assim. Quando eu cheguei, era um ambiente rude. Era muito rude, sim, porque era muito bruto tudo, né? E muito com aquela visão, sabe, de engenheiro, tudo muito prático, tudo. Se não prova que A mais B é igual a C, você não conseguia nada. Só que se passaram várias situações e tudo foi mudando, o mundo mudou. Não tinha como uma unidade marítima não mudar. Ela se modificou também. Que bom, né? Isso é ótimo. E aí a gente começa a equilibrar, né? Não só ter mais homens nos cursos de nutrição, como terem mais Exato, mulheres nesses ambientes, né? Que bom, exatamente. que bom, então. Gente, mais alguma pergunta? Porque a gente já até ultrapassou um pouquinho o tempo. Renata, Fala, Rosa. parabéns, Cláudia. Muito bom te Obrigada, ver, Rosa. muito bem saber o que você está fazendo. Mas eu gostaria que você falasse de que você, de vez em quando, faz cursos, que põe no mercado. Como é que a gente acha esses cursos? Até para o pessoal que está interessado poder te procurar. Isso, boa lembrança, Rosa. Como eu falei com vocês, um dos grandes objetivos, não só meu, mas como de colegas que trabalharam comigo, é de passar esse conhecimento para vocês, né? Para que não cheguem tão crua quanto a gente. Então, a gente começou a disponibilizar no mercado cursos de conceitos básicos offshore. Atualmente, ele está sendo disponibilizado pela IPTEC, que é filiada à Universidade Católica de Petrópolis, né? E já estamos com um pronto, que é de qualificação profissional, que já tem 240 horas. E o nosso objetivo é, lá na frente, transformar isso mesmo, conseguir transformar numa disciplina eletiva e até mesmo numa pós-graduação, porque tem material aí para mais de 360 horas, com certeza. Que bom, que bom. E o contato da Cláudia estava aí disponível nos slides dela, mas a gente vai ficar disponível no canal do YouTube também. Então, também Isso. podem entrar em contato com você, né, Cláudia? Para Claro, tirar claro. qualquer dúvida. Claro, tem meu e-mail, tem meu celular, estou à disposição. A gente quer mais isso, que vocês tenham cada vez mais mercado, sintam-se cada vez mais segura, né, em qualquer área da nutrição. Ai, que bom. Olha, como eu falei, né, a gente ficaria aqui muito mais tempo, mas a gente precisa, né, começar a dar início ao nosso encerramento. Então, eu quero te agradecer imensamente, Eu que Cláudia. agradeço. Eu falo aqui em nome do projeto, da equipe toda, né, pela sua fala, por você dividir com a gente a sua experiência profissional, que foi incrível, como o pessoal está colocando, tá? E aí, Cláudia, esse projeto ele já acontece há algum tempo, né, alguns E que é anos. incrível também, parabenizo vocês também, nossa, excelente, excelente. Alguns anos a Já gente vai dando uma visão geral para a pessoa, nossa, incrível. a ideia é tentar, né, juntar essa prática com a formação, né? Ou Isso, quem já está no trabalho, né, já formou, mas não isso. teve contato com essas, né, atividades e tudo, que possa estar participando com a gente aqui. E aí, lá, né, quando a gente fazia presencial lá na universidade, a gente tinha um momento que nos reuníamos para tirar uma foto que é colocada no Instagram, era. E aí agora, né, nos adaptamos, nos ajustamos, e aí a gente faz essa foto aqui. Então, esse é o momento. Eu vou pedir para que todos, ou aqueles que se sintam à vontade, Vou abram até as tirar o suas, óculos. abram as suas câmeras, vou tirar o meu também. Abram as Peraí, suas para abrir a câmeras. câmera eu vou ter que... não. E para que a gente possa fazer a nossa filmagem, não, a nossa foto, né? Estou vendo a Genilce aí, a Michele também está aí,
né, que são 2 palestrantes que vão vir nas semanas aí subsequentes, e aí eu vou pedir a Ana que vai fazer a nossa foto. Então, estamos prontas, Ana. Foi. E aí, essa foto vai para o Instagram, não pode deixar de ir. Claro, né? lógico. Então, a foto vai para o Instagram, a gente te agradece mais uma vez, tá? Tiramos a foto, vou pedir, né, para o pessoal o linkzinho da lista de presença, tá aí no nosso chat, né? Por favor, preencham. Quero lembrar que na sexta-feira que vem nós teremos, dia 8, a atuação ética do nutricionista em consultoria com a Juliane Bittencourt, tá bom? Então, essa semana começa a divulgação dessa palestra do dia 8, tá? Estão todos convidados. Vamos sextando aqui, né? Encerrando a nossa sexta-feira com essa atividade incrível, né? Com a participação da Cláudia Cordeiro, ok? Gente, bom final de semana. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até semana que vem. Muito obrigada mais uma vez. À disposição, sempre que precisar. Obrigada. Nós também estamos à sua disposição, tá, Cláudia? Tchau. Tchau. Tchau.